No capítulo anterior, começamos a explorar a biosfera profunda da Terra. Agora, vamos descer ainda mais fundo, onde a vida se torna ainda mais estranha e surpreendente. Prepare-se para uma revelação que mudará sua percepção sobre o que significa estar vivo. Descendo ainda mais, nos deparamos com um cenário de beleza e horror. A vida aqui é não só adaptável, mas também resiliente. Ao contrário do que se poderia pensar, a vida não se limita apenas à superfície da Terra. Ao cavar mais fundo, passamos por camadas de solo ricas em nutrientes, onde as plantas e animais prosperam em harmonia. Contudo, ao nos aventurarmos mais fundo, descobrimos que a maior parte do ar foi comprimida e a pressão começa a aumentar. Quando chegamos ao leito rochoso, um novo mundo se abre diante de nossos olhos. As rochas não são tão sólidas quanto parecem. Elas estão repletas de fissuras e poros, onde micróbios surpreendentes fazem sua morada. Esses organismos são capazes de viver em condições que parecem impossíveis. As pressões extremas e as temperaturas elevadas não são obstáculos para eles. Enquanto descemos até 4 quilômetros, as temperaturas alcançam impressionantes 120 graus Celsius e a radiação se torna uma constante. Mas mesmo aqui, a vida não apenas existe, ela prospera. Está gostando da nossa jornada? Deixe seu comentário abaixo sobre o que você acha que esses micróbios podem nos ensinar sobre a vida em ambientes extremos. Agora que já conhecemos um pouco mais sobre a profundidade da vida, vamos nos concentrar nos habitantes deste mundo sombrio. O que torna esses micróbios tão especiais? Prepare-se para descobrir. Quando pensamos na vida profunda, podemos imaginar criaturas grotescas e monstruosas. Mas a verdade é que a maioria dos habitantes deste ambiente são micróbios. Entre eles, encontramos a Desulforudis audaxviator, uma bactéria que vive em simbiose com a rocha, extraindo carbono e enxofre para se sustentar. Esta espécie tem um estilo de vida único, onde não depende da luz solar, mas sim da química do ambiente que a rodeia. A vida aqui não é só uma luta pela sobrevivência, ela é uma demonstração impressionante de resiliência. Alguns desses micróbios podem sobreviver por milhares, se não milhões de anos, em estado de dormência, apenas esperando as condições certas para se reanimar. O que eles fazem para se proteger em um ambiente tão adverso é realmente incrível. Esses organismos também nos oferecem pistas valiosas sobre a vida em outros planetas. Se formas de vida tão extremas podem existir na Terra, onde mais elas podem prosperar? Gostou de conhecer esses seres fascinantes? Compartilhe suas ideias sobre onde mais a vida pode se esconder no universo. À medida que continuamos nossa exploração, agora vamos investigar como esses micróbios interagem em um ecossistema que está em constante mudança. O que podemos aprender sobre a interconexão da vida? O mundo profundo não é apenas uma coleção de micróbios isolados, é um ecossistema dinâmico e vibrante. As rochas e os micróbios formam uma teia complexa de interações. À medida que as camadas de rocha se movem e mudam, novas fissuras se abrem, criando oportunidades para a vida se espalhar e se adaptar. Esses micróbios não apenas sobrevivem, eles se interagem em um ciclo interminável de crescimento, decomposição e renovação. A troca de nutrientes e a reciclagem de materiais são essenciais para a manutenção desse ecossistema. À medida que as rochas se quebram, elas liberam minerais que alimentam os micróbios, enquanto eles, por sua vez, ajudam a decompor a rocha, criando um ciclo de vida autossustentável. Neste mundo, a cooperação é a chave para a sobrevivência. E se aprendermos a aplicar esses princípios em nossas próprias vidas e sociedades? Como podemos melhorar nossa interação com o meio ambiente?
Deixe seu comentário sobre como você acha que podemos aplicar as lições deste ecossistema profundo na nossa vida cotidiana. No capítulo anterior, exploramos a dinâmica do ecossistema profundo. Agora, vamos mergulhar nos mecanismos que permitem que esses micróbios sobrevivam em ambientes extremos. Prepare-se para descobrir os segredos da resistência. A resistência à radiação, calor e pressão é uma característica fascinante dos micróbios que habitam as profundezas da Terra. As condições aqui embaixo são hostis. Temperaturas elevadas, pressão esmagadora e a presença constante de substâncias químicas tóxicas. No entanto, esses organismos encontraram maneiras de prosperar. Alguns micróbios desenvolveram proteínas especiais que os protegem da radiação. Esses mecanismos de reparação do DNA são cruciais para sua sobrevivência em ambientes onde a maioria dos seres vivos não conseguiria resistir. Enquanto outros organismos seriam destruídos, essas bactérias se adaptaram e evoluíram para lidar com as adversidades. Além disso, a capacidade de armazenar energia química a partir de compostos presentes nas rochas é uma habilidade notável. Ao usar os recursos disponíveis, esses micróbios não apenas sobrevivem, mas também prosperam. Isso nos leva a questionar: que lições podemos tirar dessa resiliência em nossas vidas? Quais lições você acha que podemos aplicar em nossos próprios desafios diários? Deixe sua opinião nos comentários. Agora que entendemos a resistência dos micróbios, vamos explorar o papel crucial dos minerais na biosfera profunda. Como esses elementos moldam a vida e a sobrevivência aqui embaixo? Os minerais desempenham um papel fundamental na vida na biosfera profunda. Eles não apenas constituem o ambiente físico em que os micróbios vivem, mas também são fontes vitais de nutrientes. À medida que as rochas se fragmentam, elas liberam minerais essenciais que alimentam os organismos. Esses micróbios são verdadeiros alquimistas, transformando minerais em compostos que podem ser usados para o crescimento e a reprodução. O ferro, o enxofre e o carbono são apenas alguns exemplos de elementos que são aproveitados por esses seres diminutos para sustentar a vida em um ambiente tão adverso. Essa interação complexa entre minerais e vida é uma dança delicada que sustenta a biosfera profunda. Ela nos leva a refletir sobre a importância de preservar nossos próprios recursos naturais. Se um ecossistema tão frágil pode prosperar, o que podemos fazer para proteger e respeitar os ambientes que habitamos? Compartilhe suas ideias sobre como podemos cuidar melhor do nosso planeta e garantir que ecossistemas, como o da biosfera profunda, continuem a existir. À medida que continuamos nossa jornada, agora vamos explorar o ciclo da vida e da morte na crosta terrestre. Como a morte de um ser pode dar vida a outro? Prepare-se para uma reflexão profunda sobre o que significa existir neste mundo extremo. A vida na biosfera profunda não é apenas sobre sobrevivência, é um ciclo constante de vida e morte que sustenta o ecossistema. Quando um organismo morre, ele não desaparece sem deixar vestígios. Em vez disso, seu corpo se torna um recurso vital para os sobreviventes. Micróbios decompositores entram em ação, quebrando a matéria orgânica e reciclando nutrientes essenciais que sustentam a vida ao seu redor. Essa interconexão entre vida e morte é uma lição poderosa que podemos aplicar em nossas próprias vidas. Em um mundo que muitas vezes valoriza a competição, é importante lembrar que todos estamos conectados e que nossas ações têm impacto sobre os outros. Assim como os micróbios na biosfera profunda, temos a capacidade de transformar o que parece ser o fim em um novo começo. E, enquanto refletimos sobre essas lições, é crucial que nos lembremos de que cada ser vivo, por menor que seja, desempenha um papel fundamental no grande mosaico da vida.
É um lembrete de que, mesmo nas situações mais adversas, a vida sempre encontra uma maneira de se adaptar e florescer. Se você está se sentindo inspirado por essa interconexão entre vida e morte, deixe seu comentário abaixo sobre como você vê essa dinâmica em sua própria vida. Agora que entendemos a dinâmica da vida e da morte, vamos explorar o impacto humano na biosfera profunda. O que estamos fazendo para preservar esse ecossistema tão único? Enquanto exploramos a profundidade da Terra, é impossível ignorar o impacto que a atividade humana tem sobre esses ambientes inexplorados. A perfuração, a mineração e as mudanças climáticas estão ameaçando a integridade da biosfera profunda, alterando os habitats naturais e prejudicando os organismos que vivem ali. Os cientistas estão apenas começando a compreender a extensão desse impacto. À medida que exploramos e extraímos recursos, corremos o risco de perturbar ecossistemas que existiram por milhões de anos. A fragilidade da vida profunda nos lembra da importância de respeitar e proteger nosso planeta. Mas ainda há esperança. Ao tomar consciência do nosso impacto e buscar formas de minimizar danos, podemos ajudar a preservar esses ambientes incríveis. A ciência está avançando em técnicas para mitigar esses efeitos e iniciativas de conservação estão sendo implementadas para proteger a biosfera profunda. É crucial que todos nós façamos nossa parte. Ao nos educarmos e defendermos práticas sustentáveis, podemos ajudar a garantir que a vida na biosfera profunda continue a prosperar. Se você está comprometido em fazer a diferença, compartilhe suas ideias sobre como podemos proteger nosso planeta e a biosfera profunda. Agora que compreendemos o impacto humano, vamos olhar para o futuro da biosfera profunda. Quais são as perspectivas e possibilidades para a vida nesse ambiente tão extremo? O futuro da biosfera profunda é um tema de crescente interesse para os cientistas. À medida que novas tecnologias de exploração são desenvolvidas, estamos começando a descobrir mais sobre esses ecossistemas ocultos e suas complexidades. As pesquisas estão revelando não apenas a diversidade da vida, mas também as potencialidades que esses organismos têm para nos ensinar. Alguns cientistas estão explorando como as adaptações dos micróbios em ambientes extremos podem ser aplicadas à biotecnologia, medicina e até mesmo na exploração espacial. Se formas de vida tão resilientes podem existir em nosso próprio planeta, o que isso significa para a busca de vida em outros mundos? Além disso, a biosfera profunda pode ser uma chave para entender os impactos das mudanças climáticas. Como esses organismos se adaptam a condições extremas, pode oferecer insights valiosos sobre a resiliência da vida e as possíveis respostas a um planeta em transformação. A pesquisa contínua e a proteção do nosso planeta são essenciais para garantir que esses organismos possam continuar a prosperar. O que faremos a seguir moldará o futuro não apenas da biosfera profunda, mas do nosso próprio planeta. Se você está animado com as possibilidades do futuro, compartilhe seus pensamentos sobre como podemos explorar e proteger esses ecossistemas incríveis. Chegamos ao final de nossa jornada pela biosfera profunda. Vamos recapitular o que aprendemos e refletir sobre a importância de proteger essa vida incrível que existe sob nossos pés. Nesta jornada, exploramos um mundo invisível que, embora escondido sob camadas de rocha e pressão, é vibrante e cheio de vida. Descobrimos que a biosfera profunda não é apenas um habitat para micróbios extremos, mas um testemunho da incrível resiliência da vida. Cada capítulo nos ensinou lições valiosas sobre a interconexão da vida, a importância da biodiversidade e a necessidade urgente de proteger nosso planeta. Aprendemos que a vida pode prosperar em condições que consideramos impossíveis, e isso nos inspira a enfrentar os desafios que encontramos em nossas próprias vidas.
É nosso dever garantir que essas incríveis formas de vida tenham um futuro. Agora, mais do que nunca, precisamos nos unir para promover a conservação e proteger os ecossistemas que sustentam a vida na Terra. Então, a pergunta que fica é: o que você vai fazer a respeito? Seja se informando, compartilhando conhecimento ou participando de iniciativas de conservação, sua voz e suas ações contam. Se você se sentiu inspirado por esta jornada, deixe seu comentário abaixo e compartilhe este vídeo com amigos e familiares para que possamos juntos fazer a diferença.